Agora, nessa aula você vai começar a aprender como que você utiliza as fórmulas no Excel, que é o que faz com que esse software seja muito utilizado no mercado de trabalho. E para exemplificar, digamos que eu quero saber qual que é o valor do desconto que eu estou dando aqui. O cálculo que eu tenho que fazer é o valor do meu carro vezes a quantidade de desconto que eu estou dando. Então a gente pode colocar aqui valor do desconto. Eu altero a largura dessa minha coluna. Então eu começo a minha forma com igual, ou seja, agora o Excel sabe que isso aqui é uma fórmula. Ele vai ter que calcular o valor dessa minha célula. Seleciono a minha célula aqui do lado, ou seja, ele vai pegar o valor desse meu veículo. Então eu coloco o asterisco para fazer com que ele multiplique esse valor pelo meu desconto. Quando eu aperto Enter, ele vai puxar para toda a minha tabela. Ou seja, por ter formatado como uma tabela, ele entende que essa forma ela tem que ser aplicada em toda a minha tabela. Porém, vale frisar que, caso você não tenha formatado como uma tabela, fica um pouco diferente para você colocar as suas formas. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui na minha tabela, você vê que ele não puxou automaticamente esse valor de desconto para o resto das minhas células. Por quê? Como eu não formatei como tabela, o Excel não entende que isso aqui tem que ser uma forma que vai se expandir para todo o meu intervalo. Há algumas maneiras de você fazer isso. Uma delas é fazendo manualmente a fórmula, o que não é nem um pouco interessante e muito devagar. Outra delas é você clicando na sua célula, dando Ctrl C, onde você vai copiar o valor dessa célula e colocar no seu intervalo. E daí ele vai automaticamente entender que a célula que estava aqui em cima e calculava baseado no valor de I2 e H2, quando ele for colocado nessa linha 4, ele vai também calcular os valores de I e de H, porém da linha 4, que é o que a gente consegue visualizar aqui em cima. Outra maneira mais fácil e mais rápida ainda é você selecionando qualquer uma dessas aqui. Você vem aqui no canto e quando você vê que ele passou desse maisinho para um mais um pouco menor, significa que quando você der um clique duplo, ele vai estender para todo esse seu intervalo essa sua forma. E se nós formos ver aqui, tem uma célula que está com vários asteriscos em vez do valor em reais. Por que isso acontece? Quando você aplica uma forma e ela não cabe dentro daquela célula, o Excel vai colocar por padrão esse valor. Para corrigir isso, é bem simples. Você dá um clique duplo aqui em cima, ele vai redimensionar a largura da minha coluna e nós já vemos o valor do meu desconto. Agora continuando com as formas. Digamos que, em vez de eu saber o valor do desconto, eu quero saber o valor final desse meu veículo. Então, eu posso vir aqui, coloco o valor final. E, logicamente, o meu valor final é o valor inicial, ou seja, o quanto que meu carro custava antes do desconto, menos quanto o desconto que eu vou acabar dando para esse meu veículo. E como é que a gente faz isso? Através de uma fórmula. Então, novamente, a gente vem, coloco igual, o meu valor que meu carro tinha antes, ou seja, esses 20 mil, menos meu valor de desconto. Esse é o valor final que a gente vai ter para os nossos veículos. Quando você for utilizar outras funções matemáticas, como por exemplo divisão, soma ou qualquer outra lógica que você vai aplicar nessa sua célula, você pode fazer ela de maneira bem direta. Você vem aqui, coloca quais células você quer que sejam afetadas, então você coloca qual que é a função que você quer. Agora, digamos que você não quer que você tenha essa célula valor do desconto aparecendo na sua planilha. O que você pode fazer? Você vem aqui, clica com o botão esquerdo nela, seleciona toda a sua coluna, botão direito e vem em ocultar. Ou seja, eu estou fazendo o cálculo, caso algum dia eu queira ver qual que é esse valor, eu posso expandir ela, clicando com o botão direito, onde eu ocultei ela primeiramente, venho em reexibir e essa minha célula volta a aparecer. Agora aperto Ctrl Z para esconder novamente ela, e agora eu tenho o meu valor final e o meu valor inicial lado a lado. Agora, se a gente for analisar, nós acabamos pegando e fazendo uma coluna apenas para o valor do desconto para então chegar no meu valor final. Eu não fiz esse cálculo de uma maneira direta. Caso eu não quisesse ter feito em uma célula o valor do desconto e em outra o valor final, eu posso unir esses dois cálculos em uma função só. Vamos colocar aqui o valor final direto. E uma maneira fácil de você fazer isso é interpretar como é que você começa a fazer esse tipo de junção. Como é que você deixa a sua planilha um pouco mais ágil, sem fazer passo a passo todos os cálculos que você vai fazer nela. Primeiro, a gente tem que entender o que foi feito para a gente chegar nesse valor. Peguei o meu valor do veículo, menos o valor do desconto, então eu cheguei no valor final. E como é que eu faço isso de uma maneira direta? Bem, eu posso colocar igual o meu valor, para que eu retorne o mesmo valor que está ali no meu valor final direto. Ok, agora a gente precisa aplicar o nosso desconto. Então eu venho aqui e venho ver como foi feito esse meu cálculo do valor do desconto.
Agora eu venho, seleciono essa minha fórmula, dou um Ctrl C, volto aqui para o meu valor final direto. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse meu valor tenha o desconto. Eu venho aqui, coloco o menos, abro parênteses, coloco a minha função, fecho parênteses. Então eu tiro esse sinal de igual, porque eu já iniciei a minha fórmula. Ou seja, o Excel já sabe que ele tem que fazer esse cálculo. Agora eu venho, aperto Enter. Então eu tenho esse valor aqui de uma maneira direta. Ou seja, eu não precisei fazer em duas células esse cálculo. Eu fiz ela de uma maneira direta. A minha recomendação é que, quando você começar a utilizar o Excel e você tiver um pouco de dificuldade nesse tipo de função, ou ao decorrer do seu aprendizado, quando você for aprendendo funções mais difíceis e você retornar erros ou valores que não condizem com a realidade, vá fazendo os seus cálculos em células separadas, ou seja, vá vendo passo a passo como que vai ser feito o seu cálculo final. Quando você tiver tudo isso já esquematizado, então você começa a unir que nem foi feito nesse último exemplo aqui. Isso vai fazer com que você entenda onde você está acertando ou onde você está errando. Porque quando você faz uma fórmula muito grande e ela retorna um erro, você não sabe exatamente onde que está o problema. Porém, se você fizer passo a passo enquanto você não tiver o total domínio dessa fórmula, você vai saber onde você precisa melhorar seus conhecimentos.